Infelizmente, né, os reflexos aí da Covid em relação à economia, a inadimplência cresce durante a pandemia. Vamos conversar com o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi. Luiz Rabi, muito boa tarde. Agora você vai poder acionar seu microfone. Está nos ouvindo, Rabi? Nós vamos então aos últimos detalhes técnicos com o Luiz Rabi, né? Infelizmente o nível de endividamento, inclusive a Proteste, né, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, fez uma pesquisa com São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo 66% de famílias endividadas e no Rio 77% e um número de 2 dígitos também em relação aos superendividamentos. E a principal questão que envolve esses números, evidentemente, a perda de emprego, também a diminuição da renda e a total impossibilidade em alguns setores de poder fazer o trabalho, já que há eventos, a área de eventos, a área de hotelaria, muitas áreas foram atingidas e as pessoas não podem retornar ao trabalho há mais de um ano. E até por isso o auxílio emergencial retorna, só que desta vez, a partir de amanhã, inclusive, um volume menor de pessoas e também um volume de financeiro menor também, de R$ 150 até R$ 375 reais, na média R$ 250 reais, a partir então do dia 6 de abril, amanhã, terça-feira, com um cronograma que vai até 22 de agosto. Muitos setores na pandemia, evidentemente, no ano passado o auxílio era praticamente o dobro, né? Houve uma queda aí de até 75% e foi a solução para aquele momento. Mas agora sim, já retomamos o contato então com o Luiz Rabi, que é o economista da Serasa Experian. Luiz, como é que você avalia mais de um ano já de pandemia, momento mais agudo agora, com maior número de casos e também mortes, infelizmente, e a inadimplência evidentemente cresce, né, Rabi? A inadimplência tem crescido, né? Nesses primeiros 2 meses, né, de 2021. Tanto para as pessoas físicas quanto para as pessoas jurídicas. Ou seja, as empresas estão ficando mais negativadas, ou seja, mais inadimplentes, e as pessoas e os consumidores também. Isso é justamente pelo fato de que durante esse primeiro trimestre, né, o auxílio emergencial que sustentou grande parte do recuo da inadimplência que nós notamos no ano passado, ele deixou de existir. Né? E como o desemprego ainda continuou muito elevado, então aquela renda que estava sendo substituída, né, pelo auxílio emergencial, ou pelo menos parte daquela renda, deixou de irrigar a economia, ou seja, deixou de fazer parte do orçamento das famílias. E por causa disso, né, desde o começo do ano, na verdade desde o finalzinho do ano passado, nós temos percebido, principalmente dentro dos bancos, ou seja, a inadimplência que é detida aí junto ao sistema financeiro, crescendo aos poucos nesses primeiros meses de 2021. E é uma tendência que deve ainda continuar ao longo dos próximos meses, né, porque o auxílio emergencial, né, ainda ele vai começar a ser pago, né? Então, vai demorar um certo tempo, né, para que as pessoas, de alguma forma, possam começar a normalizar os seus pagamentos. Rabi, evidentemente que as pessoas beneficiadas, né, o auxílio foi fundamental, mas como você disse, a própria economia brasileira, ela teve um desempenho, se falou até numa queda de 10% no PIB, fechamos praticamente em 4,5%. Em grande parte também foi essa questão do auxílio, né, que ajudou muito a economia também, né? Sim, sem dúvida. O auxílio emergencial foi algo que realmente fez a diferença em 2020, ou seja, como você bem disse, né, havia uma projeção lá por volta do meio do ano que o PIB brasileiro poderia cair entre 9% e 10%, e no final das contas o recuo foi bem menor, né, da casa de 4%, claro, mesmo assim foi o recuo, mas por quê? Porque o auxílio emergencial conseguiu dar uma certa sustentação para a renda das famílias, pelo menos aquelas famílias que receberam esse benefício. Né? Foram praticamente 300 bilhões de reais que o governo pagou em termos aí de auxílio emergencial. Este ano, 2021, a situação está bem diferente. Né? Primeiro que o auxílio emergencial ele vai ser de apenas 44 bilhões de reais, mais ou menos, ou seja, 15% do valor total que foi pago no ano passado.
E, além disso, esse ano o consumidor está enfrentando, primeiro, uma inflação mais alta, preços de vários produtos subiram absurdamente, né, principalmente aí a partir do final do ano passado, né, e também o consumidor, né, não só o consumidor, mas a economia como um todo, está se deparando com um aumento, um novo ciclo de aumento de taxa de juros por parte do Banco Central, justamente para combater essa inflação. Então, com menos auxílio emergencial entrando no bolso das pessoas, com inflação mais alta corroendo esse poder de compra e também com juros mais elevados, essa é uma combinação que normalmente não é bom para a inadimplência, ou seja, não é bom para a solvência financeira nem de consumidores nem de empresas. Por isso que esse ano de 2021, diferentemente do que aconteceu em 2020, nós esperamos um aumento da inadimplência, né, e isso já está acontecendo, né? Os dados mais recentes mostram que nesse primeiro bimestre, além daquela toda dificuldade, né, de se concentrar pagamentos, né, nesse início de ano, como IPVA, IPTU, gastos com material escolar, né, o consumidor está enfrentando uma perda do auxílio emergencial, do ponto de vista aí do valor da parcela e também da abrangência. Nós tivemos a interrupção, então, da palavra do economista-chefe da Serasa Experian, Luiz Rabi, que falava conosco a respeito da questão do auxílio emergencial. Agora voltou. Luiz Rabi, inclusive, né, nós tivemos hoje a divulgação do boletim Focus, né, já com uma inflação maior e um crescimento menor na economia, reflete aquilo que você está nos dizendo. Sim, né, diante dessa situação, né, de um menor auxílio emergencial, de juros mais altos e inflação também maior, qual que é a resultante dessa combinação? É menos consumo, ou seja, é menos poder de compra para o brasileiro, né? E o consumo representa quase 2/3 da economia brasileira. Então, se o consumo não cresce, ou se há uma série de dificuldades para que o consumo das famílias possa crescer, a economia, de fato, não vai conseguir ter o desempenho que se esperava, pelo menos aí no início do ano. Daí porque as revisões de crescimento econômico, né, que saem toda semana no Boletim Focus, já estão sendo feitas para baixo, ou seja, a expectativa de crescimento tem, a cada semana que passa, diminuído, né? E isso, de fato, ainda deverá acontecer ao longo das próximas semanas.